Dando início aqui à nossa série de vídeos sobre as nossas consultas formais protocoladas perante a Receita Federal, nós vamos começar com o seguinte assunto: momento do reconhecimento da despesa de compra com recebimento futuro. Esse talvez seja um dos assuntos mais debatidos por todos e que traz uma controvérsia muito grande. Se você perguntar a colega seu que seja contador, que trabalhe no ramo, que seja um consultor, você vai ver que as opiniões são muito divergentes. Para tentar resolver essa questão, a gente protocolou uma consulta formal perante a Receita Federal. E eu gostaria, inclusive, de iniciar esse vídeo dizendo que entendo que nem precisaria essa consulta formal, porque já existem decisões reiteradas da Receita Federal a respeito desse assunto, sobre essa questão do momento que você deve reconhecer essa despesa da atividade rural quando você compra produtos antecipadamente, você paga antecipadamente esse produto para recebimento futuro. A questão é que muitas pessoas fazem uma analogia da despesa com a Receita. A Receita Federal, ela, nos dispositivos que ela nos traz, falando aí então do regulamento de imposto de renda, quando eu trato de receita da atividade rural, eu posso ter uma receita obtida nesse momento em que eu vou entregar o produto no ano posterior. Veja, nesse momento eu estou falando da receita. Então, a receita eu recebo agora, por exemplo, R$1 milhão. Eu não vou escriturar nesse momento essa receita, porque é uma venda para entrega futura. Quando eu entregar esse produto, aí sim eu faço uso do reconhecimento, da escrituração dentro do livro caixa, do livro caixa digital do produtor rural. Isso tem uma previsão expressa e legal dentro do regulamento do imposto de renda. E essa previsão expressa está lá no regulamento do imposto de renda, no artigo 54, no parágrafo 2º, que diz o seguinte: os adiantamentos de recursos financeiros recebidos em decorrência de compra e venda de produtos rurais para entrega futura serão computados como receita no mês da efetiva entrega do produto, no mês da entrega efetiva do produto. E muitas pessoas querem utilizar por analogia, já que a receita vai ser reconhecida no momento da entrega do produto, a despesa, então, e portanto, também deveria ser reconhecida na hora do recebimento desse produto. Mas só que você tem que lembrar que o artigo 55, ele traz a disposição expressa sobre isso, dizendo o seguinte, do mesmo regulamento do imposto de renda: os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento. Além disso, existe uma solução de consulta da Receita Federal, uma decisão do CARF. Eu vou colocar aqui na tela, vai ficar aqui pela frente mesmo, não tem problema, para que você possa ver o texto dessa decisão, que diz o seguinte: declaração de ajuste anual, livro caixa da atividade rural, investimento feito com reconhecimento futuro do produto, período de reconhecimento da despesa de custeio. Por expressa disposição legal, os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento, trazendo como base legal a Lei 8.023 de 1990, no seu artigo 4º, parágrafos 1º e 2º. Continua esse texto dizendo o seguinte: as despesas de custeio e os investimentos serão aqueles necessários à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora relacionados com a natureza da atividade exercida. O grande problema disso tudo é que a própria Receita Federal termina atrapalhando no entendimento desse tipo de situação, porque em alguns momentos ela termina trazendo situações que vão contra o que está previsto no artigo 55. Por exemplo, o manual do próprio livro caixa digital do produtor rural, o antigo, na pergunta 37, ela diz que deve ser reconhecido no momento da nota fiscal de entrega dos produtos. Ou seja, então não seria no momento efetivo do pagamento. Imagina que eu compro nesse momento, 16 de abril, e só vou receber o produto no ano subsequente. Ora, pelo artigo 55, eu teria que reconhecer essa despesa nesse momento e por aquela decisão ali que eu acabei de mostrar para vocês. Aí vem essa tal dessa pergunta 37 da Receita Federal e diz: olha, não, nesse caso aí você vai reconhecer no momento da
efetiva do recebimento do produto, como se tivesse em analogia com aquilo que acontece com a receita da atividade rural. Só que tem um detalhe, e aí algumas coisas que as pessoas precisam observar. Essa pergunta 37, do contexto que eu estou falando, ela não existe mais desde outubro de 2021. Então, se você está usando essa pergunta que eu acabei de demonstrar aqui na minha tela, é melhor que você não use. Olha como está atualmente a pergunta 37 do Perguntas e Respostas do livro Caixa Digital do Produtor Rural. Ela mudou completamente. E a pergunta 37, que existia antigamente naquele contexto, ela não existe mais. Simplesmente a Receita Federal retirou. Porém, lá no Perguntas e Respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física, existe a pergunta 534, que eu vou ler aqui para vocês, vou colocar aqui também na minha tela, para que vocês possam ver a situação dessa pergunta. Olha o que ela diz aqui, ó. Pagamento antecipado do preço, apropriação. Pergunta 534. Quando se apropria a despesa decorrente de aquisição de gado ou de outros bens da atividade rural com pagamento antecipado do preço? Resposta. Os valores efetivamente pagos antecipadamente para aquisição de bens da atividade rural são computados como despesa somente no mês do recebimento dos animais ou bens. Ou seja, completamente diferente daquilo que está previsto no regulamento do imposto de renda. E o pior disso tudo não é nada. Nessa pergunta 534, a própria Receita Federal usa o artigo 55 do regulamento do imposto de renda como base legal da resposta que ela deu aqui. Só que o artigo 55 do regulamento do imposto de renda diz completamente o contrário. Então não tem como eu pegar o artigo 55 para usar como base legal a uma resposta que vai completamente ao contrário daquilo que diz o artigo 55. E ainda vem a Receita Federal e utiliza o artigo 17, parágrafo 3º da Instrução Normativa 83 de 2001, que fala de consórcio não contemplado. Quero deixar bem claro, nós não estamos falando aqui de consórcio. Consórcio tem o seu regramento específico, que é o reconhecimento como despesa da atividade rural somente no momento do recebimento do bem. Então imagina que em 2022 você entrou no consórcio de um maquinário agrícola, pagou o ano de 2022, todas as parcelas, e não recebeu ainda esse determinado bem. Você não pode reconhecer como despesa da atividade rural. Ou seja, eu não posso lançar no livro Caixa o livro Caixa Digital do Produtor Rural. Porque existe uma previsão expressa lá no artigo 17, parágrafo 3º da Instrução Normativa 83 de 2001, que eu só posso reconhecer esse bem no momento do recebimento. E nós sabemos que quando você tem um dispositivo legal que trata especificamente daquela situação, porque você vai utilizar analogia para aquela determinada situação. Mas como existe uma divergência muito grande nisso aqui, olha, isso aqui é uma das coisas que há mais de 5 anos que a gente ouvia essa conversa, que é de um jeito, que é de outro, e que ninguém, pelo menos eu não conheço alguém que tenha tomado a iniciativa para questionar a Receita Federal. Receita Federal, afinal de contas, o que é que você quer? Você quer de um jeito ou você quer de outro? E aí nós protocolamos na Receita Federal e no momento oportuno eu vou gravar um vídeo para mostrar para vocês uma estrutura de uma consulta formal, que ela vem primeiro da seguinte maneira. Primeiro você traz a descrição detalhada da sua questão. Isso que eu acabei de fazer aqui agora é a descrição detalhada dessa questão. Depois você traz a fundamentação legal que trouxe para você a dúvida. Eu acabei de mostrar para você o artigo 55, 54, perguntas e respostas e assim sucessivamente. E aí você vem com o questionamento para a Receita Federal. E o meu questionamento para a Receita Federal foi o seguinte: a dúvida surge justamente quanto ao momento, questão temporal, e base legal que possa dar suporte a essa decisão do momento que devemos reconhecer essa despesa. Se no momento do pagamento, atendendo ao pressuposto do regime de caixa e artigo 55 do Regulamento do Imposto de Renda, decreto 9.580 de 2018, ou no momento do recebimento dos itens, conforme, aí eu coloquei aqui um acórdão que existe da Receita Federal de 2014, mas poderia ter colocado aquela pergunta 534 e eu coloquei um pouco mais abaixo. Eu continuo na minha pergunta dizendo o seguinte:
Para ilustrar ainda mais essa situação conflitante, no documento Perguntas e Respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício 22, ano calendário 21, que foi o período que eu montei essa estrutura de consulta formal, na pergunta 532, atualmente ela está na pergunta 534, porque eu usei para esse vídeo o Perguntas e Respostas do ano calendário 22, exercício 23, aí coloca aqui, abaixo reproduzida, entendemos por existir em sua resposta uma contradição em relação às bases legais utilizadas e indicadas pela própria Receita Federal, a saber, perguntas e respostas, Imposto de Renda 22, pagamento antecipado do preço, apropriação. E cito novamente aquilo que eu acabei de falar da pergunta 534, que traz a resposta da mesma maneira, traz como base legal o artigo 55 e do Regulamento do Imposto de Renda e também a Instrução Normativa 83, artigo 17, parágrafo 3º. Continuo meu questionamento dizendo o seguinte: como vemos, é citado o artigo 55 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018, como sendo a base legal a essa resposta. O fato é que o citado artigo determina justamente o contrário da resposta à pergunta 532, deixando o contribuinte com dúvidas quanto ao momento do reconhecimento da despesa. Além do artigo 55 do Regulamento do Imposto de Renda, é utilizado o artigo 17, parágrafo 3º da Instrução Normativa 83, abaixo reproduzido. E aí cito o artigo 17 da IN 83, que diz o seguinte: as despesas relativas à aquisição a prazo de bens são dedutíveis nas datas dos pagamentos. No caso de consórcio ainda não contemplado, o valor das parcelas pagas somente pode ser dedutível na apuração do resultado da atividade rural quando do recebimento do bem. Esse último dispositivo citado trata de consórcio não contemplado e sabemos que não podemos usar analogia nesses casos, nem alterar a definição ou alcance do permitido em disposição expressa, conforme determina os artigos 110 e 111 do Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 66. Continuo aqui no meu questionamento dizendo à Receita Federal o seguinte: o uso do perguntas e respostas do Imposto de Renda nessa consulta se dá em virtude do previsto no Código Tributário Nacional, em seu artigo 100, que determina: são normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribui eficácia normativa, como é o caso do CARF, as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, nos casos dos autos de infração que a Receita Federal pode emitir em virtude desse tipo de situação, e convênios celebrados entre a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. E, por fim, eu finalizo o meu questionamento com o seguinte: quando devemos reconhecer como despesa da atividade rural um pagamento antecipado de um item que será usado na exploração da atividade rural que tenha recebimento futuro? No momento do pagamento ou do recebimento do bem? E, de acordo com a resposta, qual é a base legal para tal afirmação? Esse é o nosso questionamento para a Receita Federal, para resolver de uma vez por todas esse tipo de situação, apesar de que, novamente, eu entendo desnecessária essa consulta, porque existe a disposição expressa já do CARF que diz o contrário. Inclusive, se você quiser uma cópia dessa consulta formal, e claro, eu vou te mandar sem os dados do produtor rural do qual nós demos entrada nessa consulta formal. E se você quiser também uma cópia dessa decisão do CARF que trata dessa questão da despesa e o momento do reconhecimento no livro Caixa da Atividade Rural, né, como uma despesa da atividade rural, manda uma mensagem para mim aqui no direct do meu Instagram, ou se você estiver me assistindo por outra rede social, estou colocando aqui o meu número de WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo, mande essa solicitação sua para mim, pedindo esse documento do CARF que fala da despesa, do reconhecimento, do momento do reconhecimento da despesa da atividade rural. Enfim, essa é uma das consultas que nós protocolamos perante a Receita Federal, e eu tenho certeza absoluta que você que é contador e que faz livro caixa, o livro caixa digital do produtor rural, em algum momento você já se perguntou sobre isso aqui, mas que talvez hoje muitas pessoas utilizam redes sociais, WhatsApp, Instagram, para tirar sua dúvida. Não é o caminho correto
O caminho é esse aqui. E o pior de tudo não é nada. Eu tenho colegas que dizem, mas Elielton, assim a gente vai expor o nosso cliente. Teu cliente está exposto, meu querido. Teu cliente está exposto. Porque existem auditores fiscais que entendem que é na hora do pagamento e existem auditores fiscais que entendem que é na hora do recebimento do bem. Então, se você der o azar de escriturar de forma divergente e a tua escrituração cai na mão de um auditor fiscal que entende de forma diferente, o teu cliente está autuado. Você vai defender como? Você vai usar o quê? Um vídeo da internet que um auditor fiscal falou, você acha que isso vai ter base? O nosso entendimento em relação a isso aqui é de acordo com o artigo 55 do Regulamento do Imposto de Renda. É na hora do pagamento, pelo menos se o nosso cliente, orientado por nós, que usou o artigo 55 e reconheceu a despesa no momento do pagamento, numa decisão judicial eu tenho uma base legal para indicar, olha, nós usamos o artigo 55 do Regulamento do Imposto de Renda, que está lá claro, direto e objetivo. Ponto. Mas nós conhecemos situações que foi feita na hora da entrega. É justamente isso. É essa situação que um entende que é de um jeito, o outro entende que é de outro jeito, que nós formulamos consulta formal, mais uma vez, entendendo não ser necessário para sanar essa dúvida. Então, se você quiser uma cópia dessa documentação, manda uma solicitação para a gente, seja no nosso direct aqui do Instagram, ou pelo nosso WhatsApp, estou colocando aqui mais uma vez, para que você possa ter uma cópia desse documento, e aí você vai ler, vai tomar decisão, porque nesse momento, nós estamos aqui no mês de abril de 2023, você está no momento da escrituração do livro Caixa Digital do Produtor Rural. Aliás, todos os meses, né? Todo mês é mês de escrituração do livro Caixa Digital do Produtor Rural. Nós estamos entrando no período de entrega do livro Caixa do ano passado, o livro Caixa Digital do ano de 2022, tá bom? Esse é o nosso primeiro vídeo da nossa série de vídeos sobre as consultas formais que nós protocolamos na Receita Federal. Veja que é um tema extremamente recorrente, mas que sempre suscita dúvidas, e assim que sair a resposta, nós voltaremos a trazer para vocês vídeos ou aulas para explicar essa situação no detalhe. Um abraço, professor Elielton, e até o nosso próximo vídeo com o nosso próximo assunto sobre consultas formais. Tchau!